Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou o Miller Paiva e esse é o canal Vesgo Invest. Espero que vocês gostem do vídeo. Você já foi pego numa situação em que você teve um imprevisto e para resolver esse imprevisto você precisava de dinheiro? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Quando uma geladeira estraga, quando um ar-condicionado estraga, quando o carro ou a moto quebra, ou até mesmo quando alguém da sua família ou você tem um problema de saúde, a quem você tem que recorrer? Geralmente você precisa de dinheiro para resolver essas situações. E é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, um assunto de suma importância. Nosso assunto de hoje é como fazer a sua reserva de emergência mesmo sendo pobre. Então vamos lá. Mas Miller, por que ter uma reserva de emergência? A reserva de emergência, você pode trocar esse nome reserva por segurança, tá? Então ali vai ser um dinheiro de segurança para você. Se acontecer qualquer imprevisto, você vai ter o dinheiro para sair daquela situação complicada sem precisar pegar dinheiro emprestado com um familiar, com amigo ou depender de empréstimo e juros bancários, tá? E a gente vai entrar em alguns pontos aqui para você que tem pouco dinheiro ou que é pobre e acha que isso não é para você. Fica um pouco aí no vídeo que eu vou te mostrar que a reserva de emergência na verdade é para todos, tá? Uma reserva de emergência, ela não é um luxo, ela não é algo que rico faz. O rico com certeza faz, mas não é algo exclusivo dele. E eu vou te mostrar que você pode fazer também. Por que você vai ter uma reserva de emergência, primeiramente? Pense na reserva de emergência como um seguro de vida. O que acontece quando você faz um seguro de vida? Você está se preparando para o pior. A reserva de emergência é da mesma forma. Quando você faz uma reserva de emergência, você vai se preparar para situações que podem acontecer. Situações que exigem dinheiro, tá? Miller, mas eu ganho pouco, o dinheiro é apertado, eu tenho muita conta para pagar. E eu acho que essa reserva não é para mim. Tá, eu vou te mostrar então alguns erros de quem não tem a sua reserva de emergência. O primeiro dele é justamente pensar que não precisa de uma reserva de emergência. Mas basta você analisar até a sua própria vida. Pega aí o seu último ano ou os seus últimos meses e você olha quantas vezes você precisou de uma reserva de emergência. Seja uma vez que você ficou doente, precisou comprar um remédio, seja uma vez que você teve um acidente e ficou impossibilitado de trabalhar, ou em um caso mais extremo, você foi demitido do teu emprego e ficou sem a sua renda. Então, nesses casos, eu te mostro que quando você tem uma reserva de emergência, você está preparado para essas situações. Primeira coisa que eu quero desmistificar aqui para quem está vendo esse vídeo é que para você criar uma reserva de emergência, você não precisa investir um valor alto inicialmente. A reserva de emergência nada mais é do que uma construção. Você vai construir um patrimônio que vai te resguardar em várias situações. Então você pode começar de pouco, com o que sobrar e com o que você tiver. Seja R$10, R$20, R$50, R$100, você vai guardando. O mais importante, na verdade, é a constância de você estar sempre guardando dinheiro. Um dos maiores erros de quem não tem uma reserva de emergência ou que pensa que é algo para rico, na verdade, começa aqui na cabeça. Essa pessoa, ela acha que ela vai precisar de muito dinheiro para criar a reserva de emergência dela, quando na verdade não é assim. Para você criar sua reserva de emergência, você vai começar ali com pouco mesmo. Ah, Miller, não me sobra muito, o dinheiro é apertado, tenho muita conta para pagar.
beleza, mas te sobra R$10, te sobra R$20, R$50, dá para você tirar ali R$10, R$20 daquele lanche que você compra, daquele cafezinho que você toma todo dia, daquele iFood que você pede? Na maioria dos casos dá sim. Então é esse tipo de atitude que você vai mudar. E o mais importante, na verdade, não é nem o valor em si que você vai aportar para construir a tua reserva de emergência, mas sim a constância com que você vai fazer esse processo, tá? O certo para você criar essa constância é você sempre pensar que eu tenho que me pagar antes de pagar os outros. Sabe quando você pega teu salarinho e aí você já vai lá pagar fulano, pagar energia, pagar aluguel? Da mesma forma você vai fazer com a sua reserva de emergência. Você vai criar o hábito de pagar todos os meses a si mesmo antes de pagar os outros. Como se fosse um boleto de água. Você vai pagar o teu boleto ali, você vai investir no teu futuro. Com o passar do tempo, você vai conseguir construir a sua reserva de emergência. Eu vou te passar um passo a passo para você construir a tua reserva de emergência. Primeiro, você vai definir um objetivo pequeno. Para fazer uma reserva de emergência, é aconselhável que você tenha aí de 3 a 6 meses dos teus gastos guardados, né? Que vai ser a sua reserva. Só que, de início, você não vai conseguir ter os 3 meses ou 6 meses de dinheiro guardado. Então, a gente vai mirar ali no pouco. Vamos tentar aí primeiro guardar um mês dos teus custos. Você vai somar aí, você vai colocar o teu salário, você vai pegar todas as contas que você tem e você vai ver quanto que vai dar. Dito isso, essa é a sua conta mensal, certo? O seu custo mensal. Você vai pegar esse custo e vai colocar como meta inicial. No primeiro mês, você provavelmente não vai conseguir guardar teu custo mensal todo. Porém, você vai conseguir guardar uma parte. Seja te sobrando R$20, R$50, R$100, 200, você vai conseguir guardar. E você vai fazer isso mês após mês até conseguir ter um mês do seu custo mensal guardado. Ou seja, o que significa isso na prática? Que se por acaso você ficar desempregado, você tem um mês das suas contas pagas. O segundo ponto é para você pegar um valor que caiba no seu bolso. Muita gente fala aí de guardar 10% de tudo que ganha, né, e investir. Esse é o número ideal. Se você tem um salário aí de salário mínimo, por exemplo, então R$1.500 e pouquinhos, então você guardaria aí R$150, por volta dos R$150. Esses seriam os 10%. Mira, eu não consigo. Então guarda 20, guarda 30, guarda 50. Você vai guardando o que você conseguir de início. Mas o importante é começar. Terceiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui é sobre a constância, tá? Quando eu falo de constância, é de você conseguir guardar dinheiro todos os meses. Você vai construir a sua reserva de emergência, você tem que guardar realmente o dinheiro como se fosse uma conta, como se fosse um boleto. Assim como você paga a conta de energia todos os meses, você vai pagar o boleto da sua reserva de emergência todos os meses também. E o melhor é que você vai estar pagando a si mesmo. Boleto da felicidade. É o boleto que quando você termina de pagar ele, você vai ter mais tranquilidade para encarar qualquer problema que venha a se resolver com dinheiro. E o último ponto que eu queria tratar é que esse dinheiro que você vai guardar, ele não pode ficar parado. Esse dinheiro ele tem que render pelo menos mais que a poupança. Hoje, se você pega a poupança, é um dos piores investimentos que a gente tem no mercado. Então você vai colocar em alguma conta com liquidez diária. Por exemplo, o Nubank hoje tem, PicPay tem essa função também. Vários bancos digitais tem essa função de liquidez diária. Ou então você vai aplicar no Tesouro Selic, que já é um assunto para outro vídeo. Mas o importante é que esse seu dinheiro que você está fazendo ali, sua reserva de emergência, que ele renda acima da inflação. Então você vai buscar proteger a sua reserva de emergência da inflação.
Algumas dicas que eu quero dar para você praticar no dia a dia, é de realmente você fazer um mapa de todos os gastos que você tem, separar os gastos fixos dos variáveis, e dentro dos variáveis você vê o que é importante e o que não é, e fazer assim também dentro dos gastos fixos. Por exemplo, se você paga 2 chips de celular, será que é importante você pagar 2 chips de celular? Se você paga Netflix, você está precisando realmente de uma Netflix nesse momento? Então são alguns gastos fixos que você pode cancelar e de economizar esse dinheiro para investir no seu futuro. Quando eu falo de gastos variáveis, são aqueles justamente que podem variar, e ali também entram os gastos imprevistos. E é ali também que está aquele lanche, aquele iFood, aquele cafezinho. Então você vai verificar dentro desses gastos variáveis o que você pode cortar. Ah, Miriam, eu não quero cortar. Então você pode diminuir às vezes. Se você faz um lanche todos os dias no trabalho que você paga, ou antes de ir para o trabalho, você pode fazer 2 ou 3 vezes na semana, buscar diminuir esse valor que você gasta para você investir aí no teu futuro. Afinal, é bem mais importante. Se você está apertado, se você está falando para si mesmo que não tem dinheiro para criar a tua reserva de emergência e não sobra nada, tem alguma coisa errada. Eu vou relevar e eu vou te dar uma dica valiosíssima. Primeiro, você precisa criar uma renda extra. Se você está apertado, se você tem muita conta para pagar, você tem que fazer uma renda extra para construir a tua reserva de emergência. E essa renda extra, ela vem ou da venda de serviço, que é a tua força de trabalho, seja ele ali um trabalho físico, braçal, ou um trabalho que demanda mais conhecimento, inteligência. Exemplo, um trabalho de edição. Se você tem habilidade de edição de vídeo ou de imagem, você pode fazer uma renda extra na internet com isso, ou até mesmo aí no teu círculo social. Basta você mostrar que tem essas habilidades para alguém e oferecer o serviço. Ou você pode vender algum produto, seja bolo no pote, algum doce, alguma trufa e alguma comida, por aí vai, tá? Tem várias oportunidades. Você pode vender tanto para as pessoas que estiverem sentadas em estabelecimentos, ou no próprio iFood, ou até mesmo usando algumas ferramentas da internet. Então, se eu for te dar um resumo desse vídeo, a reserva de emergência não depende só do valor que você está colocando ali, tá? Ela depende mais da sua disciplina, da sua consistência e principalmente da sua visão de futuro. Porque para você escolher criar uma reserva de emergência, é porque você está pensando no teu futuro, está pensando na tua família e está pensando no seu sucesso. E essa é a mensagem que eu quero deixar aí para vocês hoje. Peço que você que está assistindo, deixa o like, se inscreve e compartilha com quem está precisando ver esse vídeo, beleza? Até mais, rapaziada!